Hoje é terça-feira, dia 12, e hoje o programa é dedicado ao Diego Fernandes, que fez aniversário ontem, no mesmo dia da minha irmã. Parabéns, Diego, muitas felicidades, saúde e paz. O Ibovespa operou negativo até mais ou menos meio-dia e 30, meio-dia e 25, positivou seguindo os Estados Unidos e foi sustentado por Vale, que subiu 0,30, Magalu 11, Via 9, Americanas 8, Azul 3, Natura 7. Graças a Deus, eu não esperava que em 2022 eu visse um dia após o outro, subindo Magalu, subindo Via, subindo Americanas, subindo Natura. Azul eu já acho um pouco de exagero, mas subir está consistente e essas empresas estão subindo no mês de julho em torno de 25% a 30%, na média aí nos 26%, 27%. Parabéns para você que insistiu, teve a mão firme e não vendeu. E é isso que a gente vai fazer, ter a mão firme e ficar esperando a recuperação. O petróleo, por sua vez, caiu 7,4%. Vocês lembram? O minério caiu 3 de manhã, o petróleo piorou, caiu 7,4%. Graças a Deus foi abaixo de $100. Eu estou aqui torcendo para o petróleo voltar para os $85, 83 do começo do ano, porque, lembrando vocês, o petróleo era $78 no primeiro dia do ano, depois 83 e foi subindo até 95 na véspera, dia 24 de fevereiro, quando o maluco do Putin e assassino entrou na Ucrânia e matou um monte de gente até hoje. Aí o petróleo foi para 120, passou um pouco e agora está voltando por conta de uma projeção de consumo menor o ano que vem. Então vamos lá. O OPEP divulgou que no próximo ano ele espera que o crescimento seja de apenas 2,7 milhões de barris por dia, e ao passo que esse ano ficou em 3 milhões e 400. O OPEP está falando aqui que mesmo com uma demanda mundial caindo um pouco, ela ainda espera um recorde high de 103 milhões de barris por dia. Eu tenho dúvidas esse número na OPEP se vai realmente crescer 2,7. Eu acho que o ano que vem a gente vai ter uma recessão, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, pior do que está sendo projetada. Portanto, eu não fico muito animado. E, com isso, jogou as empresas de petróleo, obviamente, para baixo. Antes de falar das ações, o dólar subiu 0,54 a 5,44 pela combinação de preços de petróleo e minério e agrícola piores. Lembrando, o Brasil exporta todas essas commodities. Se ela vai exportar por um valor menor em dólar, vai entrar menos dólares para ser convertidos em reais, e com isso a gente vai ter uma pressão para o dólar muito mais fraca do que esperado, e ainda tem, que é preocupante, a questão das eleições. O Bolsonaro está gastando bastante com a PEC dos auxílios. Se for reeleito, que não é o cenário mais provável, ele pode manter os R$600 os auxílios. O caminhoneiro não. O Lula falou hoje que vai ter um ministro da Economia político. Isso daí quer dizer, na visão do mercado, que se é político, a decisão não vai ser pela lógica econômica, ou seja, vai gastar mais para olhar para as pessoas. O político olha muito para os eleitores, vai olhar para as pessoas que precisam, então provavelmente o déficit fiscal de 2023 com o Lula eleito vai ser maior ainda. Então, o pessoal corre para o dólar e ainda está subindo os juros nos Estados Unidos e vai subir na Europa. Portanto, a tendência do dólar é de alta. Eu falei aqui para vocês há 6 semanas atrás, falei, olha, o dólar bateu 4,70, 4,75, já está em 4,85, meu filho vai viajar
para Portugal em julho, eu vou comprar. Se vocês tiverem viagem ou investimento ou o que for para comprar dólar ou euro, compre agora. Na época era 4,85. Espero que quem precisava me seguiu e comprou. Agora vamos para as ações. Vamos entender o que aconteceu. A Vale subiu 0,3, a Petro até caiu pouco, caiu 1,5. Por que Petro cai 1,5 quando o petróleo cai 7 e a dona PetroRio ou a 3R cai mais? Porque a PetroRio e a 3R elas vendem petróleo e a Petrobras vende derivado de petróleo. A Petrobras, o preço do derivado acompanha o preço do derivado lá fora, não do barril do petróleo. O preço do derivado acompanha, obviamente, o barril do petróleo, mas às vezes piora em relação ao petróleo. Às vezes o petróleo sobe 20% e o diesel, por problemas de refinaria no mundo, sobe 35%, que foi o que aconteceu esse ano. E na queda, a mesma coisa. Só que, no caso da Petrobras, também tem a questão do dólar. Se o dólar está subindo no Brasil, está ficando mais cara a importação, ou seja, aquela PPI, a política de preço de importação, tem uma certa compensação. Já no caso da PetroRio e da 3R, ela vende no preço que está em dólar. Era óbvio, se o dólar sobe, ela vai ter um ganho maior. Só que hoje o petróleo caiu 7,4 e o dólar subiu 0,54, obviamente não compensou. A gente teve nas maiores altas Migros 11, Via 9, Americanas 8, Azul 7, Natura 7. O mercado está num movimento interessante. O que ele está fazendo? Ele está, neste mês, vendendo as ações das commodities, ou seja, vendendo mineração, siderurgia, petróleo, petrolíferas e agrícolas, SLC, que depende bastante, está vendendo um pouco de carne, se bem que carne eu acho que o mercado está errado em vender, mas eu acho que está certo de vender as empresas de petróleo, as empresas de minério e siderurgia, porque está começando. A China está em novo lockdown, a China vai consumir menos, vai produzir menos, vai consumir menos, portanto, minério e aço vai cair de preço. O mundo vai crescer menos no segundo semestre, porque os Estados Unidos estão entrando em recessão, provavelmente o PIB do segundo trimestre caiu em relação ao ano passado, já tinha caído 1,6% no primeiro tri, 2 trimestres seguidos de PIB negativo em qualquer país do mundo, tecnicamente é uma recessão. A gente sabe que recessão é uma coisa muito mais profunda. Você tem, como foi na pandemia, você tem um ano caindo 4, 5. Isso é uma baita recessão. Você ter 2 trimestres caindo 1,6 e criando emprego não é uma coisa, digamos, super, hiper preocupante, mas a gente sabe que vai impactar o mundo inteiro e o segundo semestre vai ser mais fraco. Então, os investidores estão vendendo. Vendeu 3R, que caiu 600%, SLC, que caiu 6% e vendeu também Petrobras e outras. Então, é esse o movimento. E como o mercado viu essas empresas que eu citei, Magalu, Via, Americanas, Azul, Natura, que caíram 50 no ano, 60 no ano, por que eu não vou lá e compro um pouquinho? É esse movimento. Não quer dizer que eles acham que o resultado da Magalu, o resultado da Via, o resultado da Americanas vai ser sensacional no segundo trimestre. O que eles estão fazendo é uma rotação setorial, ok? E hoje vocês, assinantes, escolheram PetroRio e segundo lugar ficou a B3. Como eu estou muito feliz por conta de estar subindo Magalu, Via, Americanas no mês, e eu vou dar um presente para vocês. Eu vou falar de PetroRio e B3. Então, as duas mais votadas vão entrar
na análise de fim do dia. E eu peço em retribuição que vocês repassem, além de escrever nos comentários positivamente, que vocês repassem para amigos conhecidos para a gente aumentar a audiência do canal. Vamos lá. A PetroRio saiu duas notícias hoje de manhã. Uma levemente negativa, que foi a queda da produção diária de 5,7%, ou seja, ela tinha, em maio, produzido 34 mil barris, produziu 32 mil barris no mês de junho. Isso é negativo, levemente negativo, porque, obviamente, ela receitou 5% a menos no mês de junho, no último mês do trimestre. Só que teve uma segunda notícia que é mais forte e mais positiva. A PetroRio comunicou, agora ela chama Prio, o início da produção do posto 7 do Campo de Frade. Como que é? Um campo de petróleo, quando a empresa petrolífera compra, é como se fosse um terreno para você construir uma fazenda. E ali, em cada parte do terreno, ela vai lá e fura um poço, e esse poço vai passar a produzir petróleo. Pois bem, esse poço, chamado de Posto 7, tem mais um monte de letra, ele está previsto, é um poço que tem muita reserva, e está previsto ele ter uma produção de 15 mil barris por dia. Você já percebeu que 15 mil barris para a PetroRio é muita coisa. Se ela produziu 32 mil no mês de junho, ela tem agora um novo poço produzindo 15 mil por dia, é sensacional, porque vai aumentar a produção dela em 45%. Vai pular de 32 para 48.500, a estimativa da própria Prio, a PetroRio. Só que isso leva alguns meses para atingir. Quando você começa a tirar petróleo de um poço, não é assim, pá, pega a capacidade máxima. Tem um monte de teste, tem ajustes, tem paradas, e aí você atinge lá na frente esses 15 mil. Eu acho que esses 15 mil, eles não deram uma previsão, mas eu imagino aí coisa de 3 a 6 meses. Então, uma ótima notícia. Então, a minha opinião é que isso não está precificado e a empresa vai ficar mais barata lá na frente. Mas, no curto prazo, as pessoas não vão precificar, porque com o petróleo caindo, como caiu hoje, os investidores vão vender as empresas petrolíferas. Mas eu estou de olho na nossa querida Prio 3, que bateu 28,70 dia 2 de junho, e hoje, quando eu olhei, estava 22,14. Ela caiu no período 23%, e no período o petróleo veio de $119 para 102 agora. Na época estava com 15, então está mais ou menos em linha. Então é essa a história de Prio. Eu continuo de olho nela para indicar para vocês o melhor momento para entrar, e vai entrar na carteira Small Caps. Se você não assina ainda carteira Small Caps, assine, que é a nossa, das carteiras que eu cuido, Small Caps, High Alpha e melhores, ela é de melhor rentabilidade no ano. Então, eu estou de olho e vou colocar em algum momento. Pode levar 15 dias, pode levar 3 meses. B3, o que aconteceu com a B3? A B3, a gente acha uma ação razoavelmente cara, principalmente quando ela estava lá na casa dos R$16, que ela bateu no dia final de abril, quando a Bolsa estava em 121 mil pontos. Só que ela caiu para R$10. Ela caiu para R$10. E por que ela caiu? Porque o volume negociado também caiu. E foi o que a empresa publicou ontem. Ela registrou uma queda em junho de 25% no volume negociado médio, e a gente já esperava um número
parecido. E por que eu já esperava? Porque todo dia sai o volume negociado na B3. Basta você entrar no site dela e pegar. Eu olho todo dia e o volume caiu de 34 bi quando ela estava R$16 no final de abril para 22 bi ontem. É uma baita queda. Então, por isso que as ações caíram. E também o volume dos negócios do setor de derivativos, que é basicamente juros e câmbio, caiu 12%. Caiu 18% em taxa de juros reais e o câmbio ficou estável. E as ações ontem tinham caído 5,8%. O que acontece? Como que ganha dinheiro a B3? Volume negociado versus um preço, uma receita média por contrato. Essa receita média por contrato praticamente não muda. Então, ela está ganhando, digamos, por contrato, ela vai lá e ganha R$1, R$1,20, daqui a um ano vai estar R$1,28, R$1,30. Então, o que faz a diferença é o volume negociado. E é isso que faz a receita, que faz o lucro, que faz os dividendos. Ora, as ações da nossa querida B3SA3, elas fecharam a 10,54 hoje, e se eu olhar aqui no site fundamentos.com.br, vai mostrar um PL de 14,40, que não é um PL caro nem barato, é um PL ok para uma empresa de crescimento, mas ela é cotada 3 vezes o valor patrimonial e tem um ROI de 21%, que é um ROI bom. E ela tem um dividend yield de 6,6%, que é bem razoável para o resto do mercado, que boa parte está na faixa dos 2%, 3%, e tem as elétricas de saneamento pagando lá na faixa de 10% a 15%. Eu sei, tem também a Vale e a Petro que estão pagando dividendos muito altos. Só que o problema é que esse lucro, que foi de 4.500 nos últimos 12 meses, ou seja, primeiro trimestre desse ano e os outros 3 do ano passado, tende a cair com esse volume fraco. Então, a B3, apesar de parecer que ela está atraente em termos de preço, ela bateu 16 e está 10 agora, não é o momento de voltar, porque a Bolsa está com volume fraco, os investidores estão operando menos, e não é só o estrangeiro, o institucional local e o pessoal física. E por que estão operando menos? Porque o cenário está muito incerto. O cenário da Bolsa, da economia está incerto, o juros está alto, então não... E a gente não sabe como as empresas estão se virando, e, portanto, não é um cenário, digamos, auspicioso para aumentar o volume da Bolsa. Eu estou de olho e vou avisar vocês quando for o momento de voltar. Ok, pessoal? Muito obrigado, bom descanso e até amanhã.